O que acontece com o algoz quando perdoamos ele? Sentem a culpa e a lei do retorno? A primeira coisa que acontece quando a gente perdoa é também ver que o algoz não era tão algoz assim. Tá? Primeira coisa, né? Primeira coisa. Para a semana, nós vamos ver as pessoas que não conseguiram perdoar. E aí vai ficar bem claro para a gente esse negócio de vítima e algoz. Que eu já peguei 1 ou 2 relatos sobre isso e estou indo num caminho muito legal. Primeira coisa é isso, a gente vai ver que o algoz não é tão... Como foi a pergunta, Gabriel? O que acontece com o algoz? Sim. Outra coisa, essa coisa da gente ficar esperando a lei do retorno é uma forma também da gente querer se vingar. Olha, vai ter a lei do retorno. Isso aí é vingança, não é, sabe? Isso é praga, que a gente também está jogando no outro. Uma coisa que a gente precisa ver é o que é bem e o que é mal. O bem e o mal não são iguais. Por não serem iguais, não utilizam as mesmas ferramentas para viver. O mal para viver utiliza armas nocivas. O bem para viver utiliza a vida, o bem-estar, a beleza, a sabedoria. Não se utiliza armas. Não há armas no bem, não é? Não há. Eu fico muito impressionada com isso e chamo bem a atenção e peço às pessoas para refletirem sobre isso. Que às vezes a gente ouve coisas de outras pessoas como se o bem e o mal fosse igual. Então o mal pega uma espada para nos matar, o anjo do bem pega uma espada para matar o outro. Isso não existe. Desculpa lá, pá, como diz o português, mas isso não existe. O bem é o bem, o mal é o mal. O mal tem a sua forma de agir, o bem tem a sua forma de agir. Então, se a gente fica torcendo que o nosso algoz tenha a sua lei de retorno, que algoz? Está vendo que eu estou falando que é algoz? Né? Será que o algoz não é aquele que teve mais oportunidade do que outra pessoa de fazer o mal? Era mais malzinho do que o outro? Um era mal 2 e o outro ainda era aprendiz de malvado, sei lá. Né? Então, isso é uma coisa que eu quero também chamar a atenção para as pessoas. Deixa a lei do retorno com a lei do retorno. Deixa lá. Não fique esperando a lei do retorno pelos outros, porque nós mesmos já temos as nossas leis do retorno. Nós temos tanto retorno que a gente nem imagina. Se vocês forem ver as lives que eu já fiz aqui atrás e forem buscar ter consciência, a live do mentor que eu fiz ontem, por exemplo, nós já temos tantos retornos por ficar chamando obsessor, para arrumar emprego para a gente está confundindo, achando que está chamando mentor, não é? Por não ter estudado, por não ter procurado saber o que é a luz, por não ter procurado se informar o que é um processo encarnatório. Esse mentor fica procurando emprego para a gente não for para a rua procurar emprego, a gente não está aprendendo a lutar por nós mesmos. Todos nós já temos muitos retornos que a gente nem imagina. Até a gente aprender porque é que a gente está aqui. Então, deixa o retorno do outro com o outro. É a primeira coisa que eu tenho a dizer com relação à lei do retorno. Deixa a lei do retorno com o outro. E a lei do retorno não é uma vingança para os maus feitos pela gente, porque o bem não faz mal feito. A lei do retorno não é uma arma do mal na mão do bem. O bem, minha gente, não faz mal. Lei do retorno é a mesma coisa que você vai para uma escola, não estuda direito e vai ter que voltar para essa escola para estudar tudo de novo. Isso é a lei do retorno. Não é? Eu vejo muita gente dizer, fulano bateu o carro, é a lei do retorno. Não é. Pode ser tudo, menos lei do retorno. O bem não tem armas do mal. O bem não é vingativo. A lei do retorno não é uma vingança para os erros que nós, ou aqueles que nós, arrogantemente chamamos de algozes.
A lei do retorno é outra coisa completamente diferente. Completamente diferente. A nossa mente ainda está muito fechada por essas religiões, não é, do Velho Testamento, que não aceitam o Novo Testamento, por essas religiões que de fato falam no nome de Jesus, mas não aceitam o ensinamento de Jesus, que diz: ame os seus inimigos. Então, essas religiões do Velho Testamento, que Jesus veio para atualizar, 2000 anos, coitado, morreu na cruz, se escambou todo, mas a gente ainda fica com o Velho Testamento, sem perceber, inconsciente ou inconsciente aí, ó, com a coisa do olho por olho, dente por dente na nossa mente. Não é? Não é assim. Vai ler o Novo Testamento. Vai ler João, vai ler Lucas, vai ler Marcos. Vocês vão ver lá, não é, que o bem é o bem e o mal é o mal. Não tentar é o Senhor teu Deus. Jesus não foi lá dar tapa no demônio, não foi morder o rabo do demônio, nem arrancar o chifre dele. Só disse: me deixa em paz, não vou tentar ao meu Deus. Vai na sua que eu vou na minha. Não tentou fazer pegadinha com o demônio. O demônio tenta fazer pegadinha com ele no deserto, ele não tenta fazer, porque o bem não age como o mal. Não é assim. A lei do retorno não é uma vingança. Tá claro isso, família? Alu, onde entra a Eu fiz uma pergunta. Espera que eu delay, então. Falaram que tá claro, sim. Precisa ficar claro isso, gente. Vamos parar. Isso dá uma lei do retorno. A gente fica achando que o bem é o mal. Vocês não podem imaginar. Nós vamos ter muito retorno disso. Para poder saber diferenciar o que é o bem e o que é o mal. Muita coisa ruim acontece com a gente para a gente aprender a diferenciar. Isso é o mal. Opa, isso é o bem. Age completamente diferente. Ei, então eu fiquei achando que a lei do retorno era uma vingança porque a pessoa fez o mal. Olha aí, ó. Não, não, não. Deus não é mal. Então a gente está sofrendo muito. O nosso planeta está pagando um preço, um karma coletivo imenso. Imenso, porque nós estamos negando Jesus cada vez que ainda ficamos com o Velho Testamento na nossa cabeça. Pensando num Deus que vai mandar uma lei do retorno, porque o cara era algoz. Vamos parar com isso, família. Não vamos morrer na praia, vamos ler o Novo Testamento. Pega lá a Bíblia, vai ler Jesus no Novo Testamento, coisa que nenhuma igreja manda as pessoas lerem. É sempre essas historinhas do Velho Testamento. Filme de Jesus é só ele morrendo na cruz. Não passa as passagens dele, o que ele está falando, o que ele está dizendo, muito pouquinho. Muito pouquinho. Vão ler para vocês verem que Jesus veio há 2000 anos. Dizer a gente, ó, isso aí já passou. Deus é amor. Deus é amor. Então o karma existe, mas não é um instrumento de vingança individual, correto? Deus não é vingativo. Corretíssimo. 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 Correto. Eu vou contar uma história para você de minha tia Lourdes, minha tia-avó. Ela comprou o elevador Lacerda. Essa minha tia-avó era uma mulher muito poderosa. Ela dizia a todo mundo que ela sonhava e que uma taróloga tinha dito a ela que ela ia se casar com um príncipe de outro país. Ela maltratava todo mundo lá na Bahia. Os rapazes que chegavam para namorar com ela, não, vocês não estão à minha altura. Vocês não estão à minha altura. E um dia ela foi enganada por um estelionatário. Olho já sabia da fama dela, chegou para ela e fez: olha, eu tenho uma coisa aqui que só você pode adquirir.
O elevador Lacerda vai ser vendido, mas não pode ser vendido para uma pessoa ignorante daqui de Salvador. Isso é verdade, com minha tia. Tia-avó, irmã da minha avó. E é mesmo, o elevador Lacerda, eu estou procurando. O cara procurou ela lá no trabalho dela. Eu vim atrás da senhora, porque eu sei que a senhora é uma mulher inteligente, é uma mulher que vai se casar com um príncipe, não é igual esse pessoal daqui de Salvador, e nós queremos que seja uma pessoa assim, que seja dona do elevador Lacerda. Ela acertou tudo, ela deu uma entrada, mandou ela não dizer a ninguém, e ela guardar o nome dela no jornal. Quando ela viu que ela foi roubada, ela não teve ódio. Foi aí que caiu a ficha dela. Foi aí, ela fez: eu sou tão orgulhosa, tão arrogante. Se eu não fosse uma pessoa orgulhosa, se eu não me achasse melhor do que os outros, eu não ia acreditar no que esse estelionatário falou. Na hora que ele chegasse lá e dissesse: a senhora é melhor que todo mundo, eu ia dizer: não, eu sou igual a todo mundo, meu irmão. Não sou melhor do que ninguém. Isso aconteceu com minha tia. Então, esse estelionatário melhorou ela, ela passou a ser uma pessoa melhor. Ela viu aí o quanto que a vaidade dela, o ego dela, o que foi que atraiu com isso. Não é? Então, a lei do retorno, os nossos karmas, Deus não é vingativo. Enquanto o planeta Terra não aprender isso, nós vamos lidar com muita religião pesada, que só bota peso nas nossas costas. Vai lá ver Jesus dizendo isso. Bota peso nas nossas costas para nós botarmos esse peso nas costas de outros. Deus não é nada disso, gente.